Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos alegrando, nos trazendo paz e tranquilidade. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, né? Então, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário aqui da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar chegando a todos, levando o conforto e o entendimento. Quando nós, gente, nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos assim imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que são os mensageiros celestes de Jesus, e farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele fala lá em Mateus: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente. Jesus está conosco nesse momento. Então quem quiser colocar um copo com água, uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? E que o Evangelho de hoje possa despertar em nós a caridade, que é exatamente o caminho proposto por Jesus, tá bom? Então vamos nesse momento serenando os nossos corações, deixando de lado todas aquelas atribulações, as dificuldades, vamos deixando o nosso coração quieto, deixando a nossa mente tranquila, vamos agradecendo ao nosso anjo guardião por estar sempre conosco, por ele nunca nos abandonar. Agradecer a toda a cúpula espiritual que nesse momento nos envolve, agradecer aos médicos do espaço que já se coloca ao lado de cada um de nós,
já derramando sobre nós o remédio tão necessário. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E vamos agradecendo ao Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer por todos os seus ensinamentos, agradecer por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, um leve sorriso no rosto, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados. Agradecidos, Pai, que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito bem. Mais harmonizados, né? Mais tranquilos. Então vamos dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos refletir sobre uma passagem do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está intitulado como que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. Nesse capítulo, gente, nós vamos estudar especificamente os itens 5 e 6, que está intitulado como o óbolo da viúva. Nós vamos encontrar essa passagem lá no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, no Mateus capítulo 6, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e no Evangelho do jovem Lucas também, né, no capítulo 12, tá bom? Pois quem quiser dar uma conferidinha, tá certo? E esse capítulo, minha gente, ele trata do desinteresse pessoal. Do desinteresse pessoal na prática do bem. Disse assim Jesus: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, a fim de ser desvistos por ele. De outra forma, não receberei a recompensa do vosso Pai que está no céu. Pois quando derdes esmola, não façais tocar as trombetas diante de vós, como faziam os hipócritas que ficavam nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa dele, porque eles já atingiram o objetivo dele, que era chamar a atenção do homem. Mas vós, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, para que a esmola fique em secreto, fique em segredo. E o Pai que está no céu, que tudo vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, estando Jesus de frente do gasofilato, que era um local apropriado, né, onde se depositava as doações, então as pessoas faziam ali as suas doações, observou como aquele povo, né, colocava ali o dinheiro, e observou também que muitas pessoas ricas doavam em abundância. Mas observou atentamente que veio uma pobre viúva e colocou apenas 2 moedinhas. Jesus então chama a atenção dos discípulos e diz a eles: essa pobre viúva deu mais do que todos os outros, porque os outros deram o que sobravam,
diferente dela, que deu de coração o que tinha, tirou do seu sustento para doar. Então, nos ensina Jesus que o valor material da doação não é importante quando se pratica verdadeiramente a caridade. Jesus, gente, não está ali, não, condenando a doação de altos valores, não, não é nada disso. Porque essas doações de altos valores, elas são muito importantes, né? Quantas instituições, né, necessitam da ajuda, precisam do dinheiro para se manter de pé, para poder levar o conforto àquelas pessoas que eles atendem, não é verdade? O que Jesus chama atenção ali é sobre a intenção do doador, a intenção da doação. Qual que é? É alcançar a glória dos homens ou é alcançar a glória de Deus? Então, gente, o importante é o sentimento de amor, é o despreendimento que acompanha o gesto generoso que se pratica. Nos ensina Jesus que todos nós, sem exceção alguma, temos recursos e diferentes maneiras de praticar a caridade. Todos nós podemos fazer isso. Nós podemos praticar a caridade, por exemplo, através do pensamento, vibrando amor intenso por aquele que está doente, por exemplo, ou aquele que está passando dificuldade. Muitas vezes nós temos impossibilidade de andar e, eu não posso fazer nada. Podemos sim, gente. O nosso pensamento positivo em alguém ajuda muito, tá? Então que a gente possa pensar nisso, tá certo? O poder da ajuda não está só nos movimentos do nosso corpo, tá? É muito importante que a gente saiba disso, porque o nosso cérebro, ele é um dínamo gerador de energia. E essa energia pensada chega a lugares longínquos. Então vamos pensar sobre isso. E nós podemos praticar a caridade também através de um ato, como, por exemplo, doar sangue, por exemplo, executar um trabalho para aquele que está impossibilitado. Então, uma dona de casa que está doente, está passando por recuperação, alguém tem que fazer o serviço. Então, que nós possamos nos doar, não é verdade? Acompanhar, por exemplo, um doente que está impossibilitado até o médico, levar uma palavra amiga às pessoas, levar uma palavra de conforto. Tudo isso, gente, é caridade. E isso é a caridade moral. Por sinal, gente, é a mais difícil de ser praticada. E por quê? Consiste em tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Então, a caridade moral exige uma prática de paciência, uma prática de fraternidade, uma prática de renúncia. Santo Agostinho, ele nos ensina que aquele que tem caridade no coração tem sempre muita coisa para dar. E Jesus, gente, Jesus é o nosso modelo de perfeição. Jesus é o nosso guia, é o nosso instrutor. E Jesus é o maior pedagogo, gente, que esse planeta já conheceu. Ele é o maior psicólogo, é o médico dos médicos, é aquele advogado fiel, é o amigo com o qual todos nós podemos contar. E Jesus, ele entendia a caridade como a benevolência para com todos. Ou seja, amai-vos uns aos outros, amai-vos como irmãos. E ele pedia indulgência para com as imperfeições do outro. Tudo isso é caridade, gente. Ou seja, seja compreensivo com o limite do outro. Ele ainda talvez não tenha alcançado o patamar do entendimento. E Jesus rogava o perdão incondicional das ofensas. Ou seja, perdoa para que o vosso Pai Celestial possa te perdoar. Então, isso é caridade.
benevolência, indulgência e perdão. Isso é caridade. Jesus nos ensina, então, gente, o amor, a caridade e a humildade. No entanto, nós somos ainda movidos por dois sentimentos, tá? Um é o orgulho, que é a grande chaga da humanidade. O outro é a humildade, que é o caminho da salvação. E essa escolha, minha gente, é nossa. Essa escolha é nossa. Tem uma história de um velho índio. Ele estava conversando com o seu netinho. E ele dizia ao neto, né, que dentro de nós existe dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. E eles vivem em constante conflito, em constante guerra. Aí o netinho perguntou pro avô assim: vovô, quem venceu essa batalha? E o velho respondeu a ele: aquele que você alimentou. Esse venceu a batalha. Então, fica aqui uma pergunta, gente, para nossa reflexão. Para nossa reflexão. Qual é o lobo que nós estamos alimentando dentro de nós? O lobo do orgulho ou o lobo da humildade? Então vamos refletir e devemos refletir com bastante clareza. E refletir também, gente, a respeito do fazer a caridade. Lembrando que a caridade não é moeda de troca, de jeito nenhum. Muitas vezes a gente quer fazer caridade com promessas. Não é nada disso. Porque quando nós fazemos o bem com ostentação, com interesse, com orgulho, o que nós estamos valorizando? A vida presente, a vida material. E como recompensa, teremos o quê? O apoio dos homens. Teremos a glória dos homens. Ou seja, deixamos imperar dentro de nós o orgulho e o egoísmo, como faziam os fariseus na época de Jesus. Mas ao fazermos o bem com modéstia, com humildade e sem interesse pessoal, nós estamos valorizando, gente, a vida futura, que é a nossa verdadeira vida. Estamos valorizando a vida espiritual, vida real. E aí teremos como recompensa, teremos como apoio Deus. O Criador estará nos apoiando. E qual que é a recompensa que nós estamos querendo? Qual é o apoio que nós estamos buscando? Do homem ou de Deus? Reflexão, gente. Então, gente, ocultar o bem do que se faz constitui numa marca de grande superioridade moral. Então, jamais devemos chamar a atenção sobre nós mesmos. Que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a direita. Caso contrário, além de humilhar aquele que você está ajudando, aquele que recebe, perante ao Pai não tem nenhum valor. Devemos, sim, fazer o bem pela satisfação de auxiliar aquele que necessita. Fazer o bem pelo prazer de servir ao nosso próximo. Allan Kardec, muito inspirado pelo Espírito Verdade e por Nosso Senhor Jesus Cristo, ele intitula o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo como fora da caridade não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Muita gente busca salvação nas igrejas, nas casas espíritas, nos templos religiosos. Não. A caridade é fora da salvação. Fora da salvação
não tem salvação. Fora da caridade não há salvação. Essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade, gente. O princípio de liberdade, de consciência diante do Pai. Tendo essa máxima como regra, todos nós somos irmãos. Todos, sem exceção. E de qualquer maneira que seja, que você tenha de adorar ao Criador, todos darão as mãos. E orarão uns pelos outros, sem o interesse da restituição, sem a cobrança da ingratidão, sem cobrar nada. Então nós vamos fazer pelo amor que nós aprendemos a ter, pelo amor que nós aprendemos com o nosso Cristo querido. Então é através desse amor que nós vamos fazer a caridade, sem interesse nenhum. Nós vemos aí muitas pessoas que fazem caridade e não aparecem. Nós só vamos saber que eles faziam caridade depois que eles morrem, porque os familiares trazem a verdade. Então essa é a verdadeira caridade, aquela que não é mostrada. Quando a pessoa faz porque, olha, eu vou ajudar porque ele é meu irmão. Então eu vou fazer por ele o que eu gostaria que ele fizesse por mim. Essa é a verdadeira caridade. Tá certo? Então, vamos lembrar que não é o montante que doamos em espécie que valoriza a nossa caridade, mas sim o sentimento com o qual nós fazemos essa caridade. Tá certo? Muito bem. Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz bendita que Ele derrama sobre nós, essa luz que é uma luz curadora, uma luz que passa pelo nosso corpo, corrigindo todas as nossas células defeituosas, deixando o nosso corpo saudável. E nós vamos rogando, Pai, permita que essa tua luz chegue à mente dos dirigentes de nações, principalmente daqueles países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa tocar o coração de cada um deles e despertar ali a paz. Permita, Pai, que essa tua luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Nós te rogamos, Pai, que essa luz possa chegar nas penitenciárias, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Que todos, Pai, possam beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Nós te pedimos, Senhor, que essa tua luz bendita possa chegar na casa dos nossos familiares, que ali possa tocar cada coração, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Permita, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, corajosos na nossa transformação interior. Querido Pai amado, nós te pedimos que essa luz possa ficar lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito bem. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.